Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao nosso momento de despertar. Hoje eu tenho aqui, ó, meu ajudante, Companhia. a minha companhia. Bem-vinda, Bianca, que bom. Que bom, estamos aqui novamente. Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos. Viemos aqui conversar um pouco mais. É isso. Lembrando, né, que a intenção desse nosso encontro, dessa nossa conversa, é que a gente possa levar para vocês reflexões, né, um tempo para a gente pensar sobre algumas coisas que para muitos de nós, né, no dia a dia corrido e com tantos afazeres, a gente acaba deixando passar, né, desapercebido algumas coisas. Então, a nossa intenção aqui é trazer essa um pouquinho mais, né, de clareza, de lucidez em relação a alguns temas que a gente vem percebendo em nós, né, sempre compartilhando o caminho que a gente faz com a gente mesma e trazendo isso para vocês. Então, vou fazer aqui o convite para vocês curtirem o vídeo, compartilharem com as pessoas, né, que vocês conhecem, que sabem que também estão buscando, né, esse caminho de consciência, de busca de autoconhecimento, para que as pessoas possam cada vez mais conhecer esses caminhos que estão aí disponíveis, né, para gente. Exato. E algo interessante que as pessoas comentam, né, nos meus atendimentos é: eu nunca olhei desta forma, eu nunca pensei, né, desse jeito. Então, os processos terapêuticos, as ferramentas, é sempre esse convite que a Jéssica trouxe, né? É um convite para olhar por uma outra ótica, a mesma história. Isso. Uma brincadeira que eu faço nos meus atendimentos é: imagina a pessoa contando essa história que você está contando para mim. O que que você diria para ela? Né? Então, é nós sairmos do papel principal, nós assistirmos, né, como se fosse um teatro, o acontecimento, a vida, a situação, e a gente assiste de fora. E aí é isso, né? É um convite para olhar diferente, por um outro ângulo, uma outra forma. Isso. E aí, uma coisa que a gente queria compartilhar com vocês nesse episódio é sobre o ritmo e sobre a fluidez, né, das coisas. Se a gente não observa bem, como a Bianca trouxe, né, do que a gente não tinha percebido até então, a gente tem a ilusão de que a gente tem controle, né, e planejamento das coisas. Mas o que acontece é que a própria natureza, o universo, a espiritualidade tem um ritmo próprio, né? E que nós estamos inseridas nesse contexto, também respondemos a esse ritmo e temos o nosso ritmo que é próprio e que faz ou não alinhamento com esse ritmo maior, né? Então, o ideal, o saudável, o que a gente consegue enxergar, né, de equilíbrio, é quando a gente consegue se alinhar com esse ritmo que é do todo, né? Então é aquela clássica cena do remar contra a maré, né? Então, Sim, se eu vou remar contra a sim. maré, eu vou gastar mais energia, vou me desgastar e muitas vezes não vou chegar onde eu quero, dependendo, né? Se pega aqui o vento que tem aqui na beira aqui, tu não, né, tu não sai do lugar, tu vai Sim. ficar remando lá e não vai a lugar nenhum. Por que não virar, né, e ir na fluidez desse vento e relaxar, poder soltar o corpo e deixar ser levada por esse movimento, né? Então a gente Sim. percebe que quando a gente consegue fazer isso, a gente tem um gasto menor de energia e a gente entra numa fluidez muito legal, né? Muito interessante de vivenciar, Que é o surfar na onda, né? surfar na onda. É surfar na onda. Eu compartilho com vocês um momento bem especial do meu trabalho mesmo, né? Foi a pandemia. Então, foi um momento delicado, difícil para muitas pessoas, sim. Muitas pessoas perderam, né, seus entes queridos. E para o meu trabalho em específico foi bom, né? Na pandemia eu cresci.
E aí tem uma frase também que a gente fala, né? A gente aproveita a crise para crescer. Uhum. Então, eu atendia somente presencial antes da pandemia, né, no meu espaço, tinha um espaço físico, eu atendia as pessoas, agendava, enfim. Depois, quando iniciou a pandemia, eu olhei para isso e bom, eu preciso surfar na onda, né? Eu não posso remar contra a maré. Então, eu vou ter que abrir a minha mente às novas possibilidades e ir para o online. Isso me possibilita de estar aqui hoje com a Jéssica. Eu moro em Porto Alegre, né? A Jéssica mora em Santa Catarina. Estamos juntas aqui com vocês. E tudo isso foi por conta de um processo que iniciou lá na pandemia, com muitas pessoas. Então, digo que eu entreguei a minha sala, fui para o online e hoje eu estou no online, permaneço no online e ele vai ficar na minha vida. Hoje eu não atendo presencial. Então, eu literalmente surfei na onda, eu fui na fluidez do que estava acontecendo naquele momento lá em 2020. E aí eu não briguei, eu me É, entreguei. e eu acho que tem uma coisa muito importante para a gente falar, porque pode parecer para quem está ouvindo que esse se entregar ele vem sem um esforço e Uhum. uma dedicação, porque, né, quando a Bianca traz a mesma situação que aconteceu contigo, aconteceu comigo também. Eu só atendia presencial, muito antes, lá em 2012, quando estava começando as redes, assim, né, tinha o tal do Periscope, que eu adorava entrar, que eram só lives de pessoas, né, tinham vários assuntos, tu escolhia a sala e entrava. Eu tinha um desejo secreto, assim, de, nossa, que legal esse trabalho, poder estar aqui, né? E eu só me permiti acessar isso quando a pandemia aconteceu. Mas é óbvio que no momento que a gente respirou e disse, tá bom, então vamos atender online. Naquele mesmo momento, a gente teve que se abrir para aprender quanta coisa, né, Bianca? Muito, Muito, muito. nossa, a gente, porque claro, eu atendia presencial, tu também, então a gente já sabia como fazer o nosso trabalho de forma presencial, né? E eu me lembro que eu ficava pensando assim, como que eu vou conseguir trazer o meu atendimento do presencial para o online e eu quero que as pessoas se sintam acolhidas, sintam o meu carinho, o meu amor que eu coloco nos atendimentos, né? Então, que habilidades eu vou ter que desenvolver muito mais do que aprender a mexer num Zoom, a gravar, subir vídeo para o YouTube, né? Que a gente Uhum. são as habilidades internas que a gente precisou desenvolver para garantir que o trabalho, né, continuasse sendo bem feito, que chegasse e que ajudasse as pessoas da mesma forma como a gente ajudava, né, de forma presencial. Então, interessante que as pessoas possam perceber isso. Existe uma fluidez, mas a fluidez nos leva a um caminho de crescimento e de transformação pessoal. Então, a gente sai da zona de conforto inevitavelmente quando a gente entra na fluidez, né? Sim, não é deixar a vida levar, né? Isso. Não é dessa forma, nós estamos sim com as rédeas da vida nas nossas mãos, não é deixar a vida levar e resolver conforme a demanda chega. Não, é olhar para a situação e dizer, ok, né, vou me entregar para esse processo, e aí a vida se encarrega de trazer os convites. E claro, como a Jéssica trouxe, nós controlamos, a gente quer ter o controle, o que vai acontecer amanhã, né? A gente não tem esse controle. Eu e a Jéssica gostamos de gravar de 15 em 15 dias, né? E na semana passada não foi possível. E foi um acontecimento da semana passada que trouxe o assunto para o nosso encontro hoje, o deixar fluir, deixar. Então, nós respeitamos o nosso ritmo na semana passada e percebemos que não tinha agenda, não tinha espaço, né, não tinha o tempo apropriado, nós não estávamos alinhadas e a gente respeitou. Simplesmente respeitamos e vamos deixar então para a próxima semana. E aqui estamos hoje. E a gente comentou ainda, vamos falar sobre isso, sobre o ritmo, o respeitar a fluidez, quando a vida traz esses convites. E isso é tão importante, né, Bianca? Porque faz parte do nosso trabalho, né? Então,
Acho bem bom quando a gente consegue trazer para a prática mesmo aquilo que a gente fala, aquilo que a gente compartilha com as pessoas, né? Então, semana passada, que era para a gente ter gravado ali, eu tinha ficado menstruada, né? Depois, logo em seguida, tu ficou menstruada. Aconteceram outras coisas também, né? Das nossas vidas familiares que a gente precisou dar conta. E é muito isso, né? Se a gente tivesse, não, a gente combinou, tava lá na nossa agenda, vamos fazer. Não ia ficar bom, né? Não ia ser bom, nem para mim, nem para ti, e muito provavelmente para as pessoas que iam assistir, as pessoas Sim. iam dizer, tá, tem alguma coisa que não tá legal, né? Então a gente poder soltar isso e entender que tá bom, né? Talvez não seja agora, né? Vamos respirar, vamos dar um tempo para observar o que está acontecendo, porque a gente não tinha muita clareza, lembra? A gente pensava assim, bah, Uhum. tem uma coisa estranha, né? Não vem o tema, a gente não sabe. Então, não estava muito claro para nós. Então, dar esse tempo também é importante. E a gente vê, né, nos nossos atendimentos, o quanto isso hoje é uma dificuldade para as pessoas, pela velocidade que a gente quer viver tudo e pela velocidade que nos é imposta nas coisas que a gente está vivendo, né? E a gente precisa de um tempo para observar. Tá, então agora eu não preciso me movimentar. Eu posso parar, respirar, observar o que está acontecendo. O que é que eu estou sentindo? Não está fluindo. Tá, então tá bom. Então vamos soltar. Não vamos fazer. Vamos esperar para ver o que vem, né, de resposta. E a resposta vem logo Sim. em seguida. A orientação vem, né? Mas esse tempo ele precisa acontecer, né? Entre uma ferramenta e outra, as pessoas me questionam muito isso dentro, né, do meu trabalho, do trabalho da Jéssica. Quando eu devo voltar, né? Precisa dar um tempo, né? Isso. Entre um atendimento e outro, entre uma ferramenta energética e outra, precisa dar no mínimo 15 dias. Eu sempre oriento 30 dias depois a pessoa volta, mas ela sai do atendimento com tema de casa. Eu chamo de tema de casa. Então, ela sai com uma leitura, um exercício, uma meditação, um áudio para ouvir, um exercício para fazer no dia a dia mesmo de prática, né? Então, a pessoa não sai sem nada. Então, ela vai ter este tempo para fazer os temas de casa e para sentir o movimento. Isso. E esse tempo é que as pessoas não querem viver, né? Porque elas marcam, vem para o atendimento, ok, quando que eu volto? Posso voltar semana que vem para a gente usar uma outra ferramenta, a gente conversar mais um pouco? Não, precisa do tempo, tu precisa te sentir. E o mesmo processo é entre uma terapeuta e outra, ferramentas diferentes. Pode, dependendo do caso, sim, pode, né? Eu vou lá fazer um mapa astral com a nossa amiga Julie, Isso. depois eu vou lá fazer uma aula, né, de bambolê com a Jéssica, né? Vou fazer uma constelação com a Bianca. Pode, mas alguns dias entre uma ferramenta e outra é importante para você perceber como essa ferramenta fluiu, como essa ferramenta te auxiliou, como tu te entregou para essa ferramenta. Porque a gente vai, né, colocando uma ferramenta, ou uma terapeuta, ou um atendimento após o outro, e a gente não dá o tempo para perceber. Então, observem que o tempo ele é muito importante. Isso. E assim como a gente hoje respira muito rápido, né? E se atrapalha nessa respiração, né? E que se a gente vai para um movimento de ir para o corpo e perceber uma respiração mais profunda, onde eu vou inspirar, e eu percebo que tem uma pausa depois dessa inspiração. E aí depois eu solto o ar, eu me esvazio, vou até o vazio e tem outra pausa lá também, antes da próxima inspiração, né? Essa é a nossa respiração que deveria ser no nosso dia a dia, né? Então, essas pequenas pausas entre Uhum. um processo e outro. Porque se eu tô sempre, né? É essa coisa de nunca estar preenchido, de nunca ser suficiente, de sempre estar faltando algo.
E aí eu tô sempre nessa busca incessante, né, enlouquecida, de estar sempre precisando me preencher, precisando me movimentar. Então eu não quero, não dou tempo para olhar, para sentir aquilo. Porque claro que às vezes, né, a gente vai se deparar com algo que não tem resposta, como a gente se deparou, né, com essa situação. Uhum. Então é algo que eu não tenho resposta, é algo que às vezes me incomoda, é algo que não depende de mim, depende do outro. Esse também é um exercício de ritmo maravilhoso. Então, assim, eu já me resolvi o meu problema, tá tudo certo. Mas o outro ainda não. E aí não adianta eu ficar, Bianca, daí já passou, agora a gente pode retomar. Dá pra gente, né? Eu Uhum. preciso aprender a respeitar o ritmo do outro também. Então, eu vejo assim, né, que o meu trabalho com o feminino, quanto mais a gente aprende a respeitar o nosso ritmo, mais a gente autoriza o outro a ter o ritmo dele e passa a respeitar esse ritmo no outro também, né? É como eu brinco assim, não adianta acelerar o inverno. Ele tem um tempo para É, acontecer. E a gente sim, ou aproveita esse inverno com o que ele está nos oferecendo, né? Ou a gente vai ficar sofrendo aquele tempo todo. A gente falou, acho que até num exatamente. outro programa, né? Não tem como acelerar uma gestação. A gente sabe as gestações que são aceleradas e que os partos acontecem antes, a gente sabe o problema que é isso, né? Então, a gente sabe o quanto é arriscado acelerar um processo de gestação. Então, se a gente está gestando algo, a gente precisa se entregar para esse processo, né? De gestar, de silenciar, de dar tempo ao tempo, de esperar os movimentos acontecerem. Isso é muito E, importante, né? e é natural quando nós ganhamos um nível de consciência. Um exemplo, né? Eu preciso fazer uma constelação familiar, né? Eu preciso olhar para o meu sistema de origem, dos meus pais. Eu sei que é lá que tem algo que eu preciso olhar. Aí eu faço a constelação, daí na semana seguinte eu quero fazer um outro movimento também. Então, quando a gente ganha consciência, a gente tem uma certa pressa para resolver. Uhum, Só que o tempo, ele está dentro do processo terapêutico. E isso, às vezes, é uma dificuldade, né? Eu também tenho as minhas pressas, claro. né? Às vezes, é tão bom estar vivendo um processo de cura que eu quero mais disso. Esses dias a Jéssica me perguntou, como que você está? Eu estou bem, eu quero mais disso. É mais do que mais véus caindo, né? Mais consciência, olhando, né, por uma ótica diferente, o que eu vivi no passado, as coisas que eu preciso mudar. Eu disse para ela, eu quero mais disso, porque estava tão bom, está tão bom o meu processo que eu faço com ela, né, com a Jéssica nos grupos, que eu quero mais. Mas eu sei também que eu preciso de um tempo, né, para observar. Então eu falo, cuida, né, com o vazio da agenda cheia. E Isso. o respirar que a Jéssica trouxe é fundamental, né? Essa pausa entre uma respiração e outra, essa pausa entre um compromisso e outro, essa pausa entre uma terapia e outra. E precisa desse silêncio. Então, também tem a questão de nós estarmos sempre produzindo, né? Uhum. Tem muito disso. As mulheres, geralmente, elas não param, né? Quantas mulheres param e sentam no seu sofá da sua sala, né? Durante o dia, durante a semana. Então, o não fazer nada também é importante, porque se não fazer nada é quando vem aquela intuição, aquela ideia, quando a gente tem aquela criatividade, né? Então, deitar na rede, né? Sentar no sofá, simplesmente olhar para o céu, eu adoro, né? Ir para a janela, para a porta da minha casa e olhar o céu. Fecho os olhos e ouço passarinho, os passarinhos cantando. Agora, né, estamos pertinho aí, 3 dias da primavera. Amo essa estação. Então é um momento que eu me conecto muito com a natureza e eu quero ouvir o barulho, sabe, da natureza. É um momento que eu estou em silêncio, simplesmente eu não estou produzindo, mas aquilo é tão rico. É tão bom que a gente entra nesse ritmo de eu me sentir, como eu estou respirando, né? Como está batendo meu coração, está acelerado, né? Está calmo. Então,
hoje o encontro é esse convite que a gente traz para todos vocês. Parem um pouco, observem. E tu sabe que tu estava falando, estava aqui pensando, né? Hum, É uma pausa que ela é ativa, no sentido de que a gente não está se distraindo, uhum, né? Então é uma pausa que tu tá conectada com a espiritualidade, com o sagrado. Então, para vir essa intuição que tu falou, né, de que quando a gente olha para o uhum, céu, a gente respira, eu preciso estar com o meu canal aberto, eu preciso estar dizendo, ó, eu estou disponível para receber. O que que é que eu preciso, né? O que que eu preciso intuir agora? O que que eu preciso saber? Né? Então, isso é legal também, porque não é uma pausa para se distrair. Ah, eu vou me distrair não, disso aqui, não vou pensar em nada. Não, é uma pausa onde a gente se conecta com essa espiritualidade, com o sagrado, com o divino, com Deus, com a deusa, como vocês quiserem chamar, né? Mas é onde a gente para e diz assim, me mostra como que eu entro nesse ritmo, né? A astrologia, as leituras de lunação que eu faço com a Julie e o oráculo menstrual, é muito começar a perceber como a gente entra. Sabe aquela brincadeira? Olha o que que me veio agora. Aquela brincadeira de criança de pular corda. Aí assim, né? Fica girando a corda e tu tem que entrar uhum, para girar junto e pular e acertar o pulo da corda. Você já brincou sim, disso? já, Tu sim, tem que te alinhar para não errar, né? E aí tu pega o ritmo da corda e vai embora. Eu adorava brincar disso, sim, né? E esses movimentos todos, né? Seja com a constelação familiar, com o resgate de almas, né? Com tudo que tu traz também, a mesa radiônica, seja os movimentos com o feminino e essa busca, né, para alinhar o seu ciclo menstrual, é esse encaixe no pula-corda, assim, que dá. E é tão bom, né, quando a gente entra no ritmo, que é isso que a Bianca sim, estava dizendo. Ai, tá muito bom o meu processo, porque eu tô no ritmo, né, tô fluindo. uhum, Isso é sim, muito legal, né? E aí a gente vai aprendendo, vai. Então, assim, a gente olha para essa natureza e pede, né, me mostra essa pausa, né? Mostra como que é esse ritmo, o que que eu tô perdendo, o que que eu não tô vendo, né? exato. Então, Então, observem na vida de vocês o que que vocês estão tentando e não está fluindo. O que que vocês isso. estão insistindo, talvez não seja por este caminho. Talvez a importância de recalcular a rota. E às vezes a gente precisa simplesmente abrir-se para o novo. Ok, eu vou parar de brigar, né? Isso. Tem um exercício na constelação que, de fato, é a gente se ajoelhar. Eu me ajoelho para a vida, né? A prostração que fala também no budismo, né? Que tem essa, Uhum. a gente se ajoelha, a gente une as mãos, ok. Quando eu faço esse movimento, eu digo, ok, eu me rendo. É um render-se ao sistema familiar, é um render-se para a vida. Porque o que eu estou tentando fazer e não consigo, não está dando certo, não está indo no meu ritmo, no meu tempo, na data que eu coloquei, Ah, então eu me rendo, né? Posso trazer um exemplo também, a questão do corpo, né? Quando as pessoas machucam o pé, né? O sim. tornozelo, o joelho, né? O quadril, o fêmur. É um convite que a vida está dizendo: renda-se, ajoelhe-se, renda-se a algo maior. Porque a vida, ela é algo maior, né? E a gente tenta Uau! fazer o... Acabou de trazer um insight para mim aqui. Viu que Muito bom. conversar é importante, terapia é importante, uma É, roda de amigos é importante, uma roda de mulheres é importante, porque a gente ouve o outro, a história do outro, a dor do outro, a experiência do outro, e a gente fica fazendo essa conexão que a Jéssica fez agora, né? Ela fez uau, ela linkou algo dela, né? Mas essa possibilidade, ela existe quando a gente está ouvindo o outro, essa escuta, ó, ela parou, e ela ficou ouvindo o que eu tinha para falar. E é. nesse silêncio da fala dela, ela teve aí uma luzinha acendeu. Isso é muito bom, isso é muito bom. Isso só é possível quando a gente para.
Então, Isso. esse é o convite para vocês. Parem, observem. É tão bonito a gente observar o processo da natureza. Eu adoro plantar sementes, né? Adoro plantar semente. Eu tenho 3 sementes de abacate aqui, o caroço de abacate nos meus vasos. Eu adoro ver o processo das folhinhas saindo bem lentamente, a cor da flor. Adoro, adoro fazer isso. Adoro, agradeço as Muito legal. sementes que chegam das frutas que eu como, manga, abacate, que são as maiores, né? Aqui pitango, que eu tenho de mudinha de pitanga nos meus vasos aqui em casa, porque eu adoro colocar sementes na terra e observar o crescimento. Então, isso é um convite de nós termos paciência. É E isso. essa paciência que às vezes nos falta, de ver essa semente indo para a terra, receber, né, a energia do sol, receber a água, essa terra nutrida, e a gente fica ali só observando, né? Então, não é estagnar, não é não entrar em ação, não é deixar a vida me levar, mas é ter a paciência do ritmo, que é o que a Jéssica trouxe. Isso. Isso. Se a gente for, né, cavar lá para Isso. ver se a semente está brotando ou não, não vai dar certo, né? Então, Não essa vai dar. entrega, né? Então, faz o que tem que ser feito, o que te cabe. O que que cabe a mim nessa situação? Exato. Vou fazer, né? É cuidar, pegar uma terra bem nutrida, é dar água, é ver se está pegando sol, né? Se tiver muito vento, daqui a pouco eu vou proteger do vento, porque é uma plantinha que está muito frágil ainda, precisa de uma proteção. Então, o que que me cabe? Eu faço o que me cabe. O resto Exato. eu entrego para que o processo possa acontecer, né? Isso é de uma Uhum. sabedoria enorme, né? A gente conseguir fazer isso. A Uhum. gente fica achando que a gente tem ação em todos os níveis do processo, né? E o que a gente está querendo trazer aqui é que tem um nível Uhum. do processo que Sim, cabe ao invisível, ao sutil, ao mistério, à espiritualidade, que a gente não tem como influenciar ou manipular, né? Então a gente faz aquilo que exatamente. nos cabe e entrega. Essa entrega lá na escuridão da terra, né? A semente quando tu coloca, é isso, né? É um útero que fica gestando aquela semente. Ó, então vou deixar um tema de casa para todos vocês, né? Escolham aí uma semente de uma fruta que vocês vão comer. Então, essa semana, sim, eu fui lá, comprei o abacate. Meu filho adora abacate, né? Depois eu peguei a semente e coloquei lá no meu vasinho. Adoro fazer isso. E aí Isso, tem pessoas que não têm, de fato, essa paciência. Então, deixar o convite para vocês de plantarem uma semente e observar o crescimento dela e o desenvolvimento dela, perceber quais são as necessidades dela. isso. Ótimo. Deixar de tema de casa. Ótimo Eu exercício. adoro. É, É um muito bom. exercício de paciência, é um exercício de entrega. Ali não tem como controlar, não tem É, como. A gente pode auxiliar, né, dando a terra os nutrientes necessários, a adubação, o sol, a iluminação necessária, a água necessária, porque se você molhar demais, já, né, o fluxo não acontece. Então, deixo aí de tema de casa para vocês plantarem uma semente e ó, observar como vocês se sentem nessa entrega. É muito sutil, mas isso fala muito sobre você. isso. Observa, fala muito sobre você. A semente ela vai estar ali, não vai aparecer os brotos, mas a raiz dela já vai estar profunda. Se você tirar a semente da terra, então ela inicia pela raiz. Então Uhum, observem isso também. Ela inicia pela raiz. Então façam esse tema de casa aí. Experimentem, isso. vivam esse processo desse nascimento. É lindo, é muito legal. As crianças fazem, né? Lembra que a gente fazia no colégio do feijão, né? Muito. Era Uhum. maravilhoso, muito bom. E aí vou aproveitar o espaço, então, já que a gente está falando de ritmo, eu vou falar do meu livro. Posso? Sim, claro. Então, ó, para quem quer também, né, conhecer um pouquinho mais sobre os ritmos, né, esse livro que se chama Mulher de Fase, Práticas de Bem-Estar para cada fase do ciclo. Deixa eu só, vou mostrar, ó, as fasezinhas, né? Cada uma tem relação com uma estação do ano, uma fase da lua e uma fase do nosso ciclo menstrual.
Então, o exercício que a Bianca trouxe, né? A gente observa o ritmo da natureza, o ritmo que está externo, e o livro traz informação para a gente começar a observar que o nosso corpo tem um ritmo próprio interno, né? Então, as coisas acontecem no ritmo do nosso corpo. E o ciclo menstrual é a melhor forma da gente sentir e vivenciar esse ritmo, né, no nosso corpo. É isso, quem Ó, quiser. o meu tá tão Então. pertinho de mim que tá aqui, ó. Ah, que linda! Que bom! Muito Eu bom. tenho uma pasta terapêutica dividindo com vocês. Isso é um exercício, um tema de casa que eu também deixo para as pessoas que eu atendo. Tem um livro terapêutico, um bloquinho, eu tenho uma pasta. E a minha pasta, ó, tá incluída o livro da Jéssica, das fases. Isso. Então tá aqui do Bom. meu ladinho. Adoro Ai, escrever, adoro colocar o que eu estou sentindo, a ideia que vem quando eu faço meu silêncio, depois de um processo terapêutico, o que que vem no dia seguinte. Então tá aqui, faz parte, o teu livro faz parte do meu processo, da minha pasta terapêutica. ai, que bom. Boa ideia, eu tenho vários caderninhos, mas essa ideia da pasta é legal. Daí tu guarda Sim, tudo no mesmo lugar, né? sim, ó, tá aqui ela, ó. Tem Muito vários. bom. Olha só. Isso. Tu falou, Sim, né, que tu tem o teu mapa astral aí, tu vai colocando todas tenho. as informações, né? Tenho. Tenho meu mapa astral, tenho o grupo que eu trabalho com a Jéssica, né, que é o caderninho, tem uma página só do caderninho, da escola do tal, tem uma pasta só da minha numerologia, todos os meus atendimentos estão aqui. Eu gosto Que de deixar legal. todos juntinhos. Ótimo. Aham. Ah, uma Para ótima dica depois de... para depois rever, sabe, ler, para ver Sim. o quanto eu melhorei, o quanto eu evoluí, o quanto eu entendi, as coisas que eu ainda preciso voltar a olhar, ler novamente. É um processo, Ah, é um maravilhoso. processo, Muito bom. é um processo, e dentro desse processo tem tudo isso que a gente trouxe. É o ritmo, é a entrega, é a paciência, é não controlar, tudo isso faz parte. Isso. Muito bem. Então, a gente deixa esse convite para vocês, para observarem o ritmo. Nos contem, nos mandem mensagem contando como é que foi para vocês. E a gente segue juntos, então, até o nosso próximo momento despertar. Isso, né? Até. Obrigada, Isso Bianca. aí. Obrigada a todos. Um beijo e Até. até mais. Até o próximo encontro.